Vamos lá? Boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas, que como vocês podem ver, eu não sou a Carol, né? Vai estar aparecendo aqui Carol Olival, mas é porque eu estou fazendo host através do Zoom dela, que ela teve um compromisso hoje, teve um imprevisto, na verdade, não vai poder estar com a gente. Então eu vou fazer as honras aqui, vou fazer a nossa apresentação, que vai ser muito importante, né, para falar sobre um tema muito sério, muito importante, é, que é uma sequência, né, de alguns temas que a gente se propôs a desenvolver com vocês, com os professores, educadores do Brasil todo, né? Então essa é uma oportunidade de a gente poder estar conversando e debatendo mais do que tudo sobre esses assuntos que são tão importantes, sobre essa nova proposta de educação que está sendo colocada para a gente de uma coisa, de um terceiro, né, de uma pandemia. E então essa é a nossa primeira conversa, né? Então são sempre eu, Francisco e Carol que vamos estar à frente dessa jornada, né? A ideia era trazer para vocês alguns temas que possam ser importantes, que possam ser relevantes para ser discutido através dessas 4 semanas que a gente vai desenvolver. E como esse primeiro tema, acho que vai ser muito bom a gente estar conversando e estar se apresentando por aqui. Então, queria, antes de tudo, falar uma boa noite para todos e que a gente possa começar isso com o pé direito, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui, que a gente disponibilizou um material, se Lucas, você posso quiser fazer falar uma alguma coisa. fala? Posso Lógico. fazer uma fala rápida? Quero rapidamente, quando você localiza a tela aí. Gente, primeiro, boa noite aí. Só para quem não conhece, eu, Lucas, nós atuamos há muito tempo já com a FUNSEI, dando assessoria para eles, né? Assessoria educacional. Eu estou no mercado de educação já faz aí uns 30 anos, né? E depois, quem quiser consultar minha biodata, a gente vai deixar disponível aí minha biodata para não ficar falando sobre isso, né? Então, assim, eu estou no mercado da educação, sou professor há muito tempo e sou pesquisador na área de educação também. E a gente está sempre trabalhando, sempre está mexendo com a questão de tecnologia já faz tempo. Eu e o Lucas, nós estamos nessa empreitada aí de mexer com tecnologia, de fazer capacitação de professores, fazer alinhamento com os professores já faz muito tempo, tá? Então, a ideia nossa é compartilhar um pouco aí com vocês. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado aí pelo prestígio, obrigado, Lucas. A Carol não está aqui, mas agradecer a Carol também pelo convite. Bora lá, Lucas. Legal. Então, assim, antes de mais nada, né, apresentar esse nosso primeiro tema e o porquê ele é tão relevante. A gente escolheu como o primeiro tópico para a gente conversar, como garantir a qualidade da aula online, né? Então, visto que essa foi uma adaptação que foi colocada para a gente de uma forma tão abrupta, né? Isso foi algo que aconteceu de uma forma muito rápida, de uma forma sem grandes tempos assim para a gente conseguir fazer um desenvolvimento, pensar em como fazer isso, em pensar em transição. Então não existiu uma época de adaptação, transição, como normalmente a gente faria em qualquer tomada de decisão comum. Então isso envolve muitos desafios, né? Então a gente não está sozinho nisso. Tanto os alunos estão participando desse período de transição, como os pais, como os professores. Então, é uma coisa geral, né? Não fica só a par dos nossos alunos e é sobre um pouco disso que a gente vai conversar hoje. Eu entendo muito que a gente está vivendo essa troca de sistema operacional mesmo, né? Então, a gente estava acostumado a trabalhar de um jeito, a gente sabia mais ou menos onde estavam todos os botões e agora a gente precisa se reinventar. Então, se repensar as formas como a gente dava uma aula e é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui um pouco com vocês.
E para isso acontecer, é muito importante que a gente crie um, um ambiente de aprendizado, né? Que dentro das escolas a gente já tinha isso, né? Então, acho que eu queria escutar um pouquinho até do Francisco também, qual que é a opinião dele, mas dentro de um primeiro ponto que a gente poderia abordar seria nessa produção de um ambiente mesmo, desse ambiente de aprendizado, esse ambiente estável, que a gente consiga, né, antes de tudo, como entregar uma aula de qualidade através da criação desse ambiente. Posso falar, Lucas? Claro. Então, vamos lá. Então, gente, a proposta desse Hello Future, né, que nós dividimos aí em alguns módulos, né, então esse é o primeiro, e a ideia é como garantir a qualidade da aula online, porque nós estamos entendendo que nós estamos vivendo um momento atípico, né, acho que todos foram pegos de sobressalto, né, e aí uma coisa que é muito importante dizer é o seguinte: a nossa fala vai se orientar independentemente de educação básica ou ensino superior, tá? Então, a nossa fala vai ser voltada para instituições de ensino nós não estamos falando de cursos de AD, tá? Lembrando que os cursos de AD, eles têm toda uma estrutura, tem necessidade de um design institucional, de objetivos específicos, de um trabalho que é diferenciado. Nós estamos falando de cursos que outrora eram presenciais e que, em virtude de toda essa situação, há necessidade de colocar esse aprendizado, esse processo de ensino-aprendizado de maneira online, de maneira à distância, de maneira remota, né? E aí o que nós queremos trazer aqui ao longo da discussão é o que foi apresentado, por exemplo, quando a gente fala de educação básica, o que é apresentado como proposta, como objetivo, para que nós possamos alcançar esse processo de aprendizado. Nós não vamos entrar na parte legal de cumprir as 800 horas ou a questão dos 48 mil minutos, enfim. Mas nós queremos abordar como é que eu posso garantir, como bem o Lucas falou, ou seja, eu tenho dois ambientes, né, o ambiente presencial e o ambiente virtual, e como é que eu trabalho com esse ambiente virtual de tal forma como é que eu consigo colocar esse ambiente que seja um ambiente praticamente eficiente, um ambiente onde eu conquiste o meu objetivo do processo de aprendizado, tá? Então, as nossas provocações vão ser nesse sentido. O que a gente vai trazer aqui são observações e assessoria, né? Então, a gente presta assessoria para várias instituições de ensino, a gente acompanha várias instituições de ensino, eu sou pesquisador na área, então o que a gente vai trazer aqui é exatamente nosso olhar de como é que a gente pode fazer para garantir a entrega com qualidade, tá? Lucas, se quiser já ir para o próximo slide para a gente já. Certo. Então, assim, você vai falar? Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Então, assim, como ponto de partida para qualquer criação de ambiente de aprendizado, a gente tem que pensar no aluno, né? Então, como engajar esse aluno, como tornar a aula legal, tornar uma aula onde a gente tenha a garantia de que os alunos estão recebendo esse conteúdo de uma forma engajada, onde eles querem estudar, onde eles querem aprender, isso é fundamental. Então, mais do que nunca, as aulas precisam ser legais. A gente precisa ter aulas que eles gostem, de que eles procurem estar perto. Só que isso, assim, a gente precisa se colocar com um olhar de design dentro da pele desse aluno, né? Um olhar empático, um olhar dessa transição, a forma como foi feita. Então, assim, se colocando no papel desse aluno, quais as dificuldades que ele está enfrentando. Então, antes de tudo, e se colocando no lugar dele, existem muitas distrações. E aí, a maioria delas, elas acontecem em dois modos, né? Ou no modo digital ou na vida real, né? Então, hoje, além das distrações digitais, esse aluno também, ele está a um clique de alguma coisa que possa desvirtuar ele de dentro de uma aula. Se a gente for falar desse ambiente real, ele tem a família dele que de repente passa um gato, passa um cachorro, passa a mãe dele falando alguma coisa, fala com ele durante a aula, e isso pode distraí-lo. A TV ligada, um videogame que está
um videogame que ele está com vontade de jogar e tá ali perto, os brinquedos que ele tem, fora, se a gente for para o lado do digital também, além disso tudo, ele está a um clique de sair da tela da aula e fazer outra coisa. Então, assim, mesmo as escolas estão fazendo a opção de, de considerar a presença como câmera ligada, isso tudo a gente sabe que dentro dos alunos eles podem, em um clique, mudar muito dessas coisas. Então, existem muitas distrações também digitais. Então, se ele está no computador, ele tem notificações, ele recebe muitas notificações, ele está ali com um jogo que ele pode estar em segundo plano, aberto, ligado. Então, tudo isso são pontos de atenção que a gente tem que cuidar, não para obrigá-lo, assim, de uma forma impositiva, né, a assistir essa aula, mas de torná-la algo atrativo, né? E uma das coisas que eu estava conversando com o Francisco é que como essas distrações, elas podem, inclusive, fazer parte do planejamento de aula e parte de um formato mesmo de construção de conteúdo pedagógico, né? O Francisco pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, pegando aí, engraçado assim, o Lucas trouxe uma visão desses elementos também como distratores, né? Mas nós poderíamos colocar esses elementos que nós destacamos aqui, seja no mundo virtual, seja no mundo presencial, seja no mundo digital, no mundo presencial, como atratores também da aprendizagem. Eu acho que são três coisas. Eu tenho dado um mini curso sobre melhores práticas de aulas online e a gente tem discutido muito sobre isso, ou seja, como é que eu trabalho a aula online para que ela seja eficiente? Eu tenho, primeiro, geralmente os professores já tem programa, já tem um planejamento da aula, do curso, o planejamento anual do curso. Só que nós estamos vivendo, como eu já havia dito, nós estamos vivendo uma outra realidade, um outro momento, né, e uma outra característica, um outro ambiente. Então, o que nós temos que fazer é pensar nesse ambiente, ou seja, pensar no processo de aprendizado, no objetivo que eu tinha, mas pensar no outro ambiente. Então, para isso, 3 recomendações são necessárias. Primeiro, um plano de aula pensando no ambiente que eu tenho hoje. Segundo, pensando quais seriam os possíveis atratores e distratores e atratores que eu tenho à minha disposição, seja de maneira síncrona, seja de maneira assíncrona, seja de maneira presencial, seja de maneira virtual, que eu poderia colocar no meu plano de aula para que essas ferramentas servissem como mediadores do processo de ensino-aprendizado. E terceiro, é você ter processos de avaliação e autogestão, autoavaliação, inclusive do aluno, nós vamos comentar isso mais à frente, periódica. Então, isso é extremamente importante por 2 motivos. O primeiro motivo é você garantir que o processo de ensino-aprendizado está sendo eficiente, ou seja, à medida que você trabalha uma semana e no final de semana você dá 5 questões de autoavaliação, de várias formas que eu posso fazer isso, que o aluno verifica como é que está a aprendizagem dele. Se o aluno verifica como é que está a aprendizagem dele, isso tem dois motivos. O primeiro motivo é você conhecer a sua turma e o aluno saber se ele está caminhando no caminho certo. E segundo, documentação. Então, isso serve como elemento de documentação para que, a posteriori, quando isso for apresentado na Secretaria de Estado de Educação para aprovação do calendário escolar, isso sirva também como computação de hora, né? Então, só pegando aqui, para devolver a palavra para o Lucas, do mesmo jeito que o Lucas falou que esses elementos são distratores, eu posso colocar como elementos atratores. Por exemplo, né? Eu posso usar as mídias sociais, o Instagram, Facebook e todas essas mídias sociais que eu tenho aí à disposição para pegar algo que já está em algo que os alunos já trabalham e explorar, né? Os grupos de WhatsApp, que muitas escolas estão usando grupos de WhatsApp, os vários apps que ele pode embarcar no celular, os games, né? Os RPGs, por exemplo, da vida, que os alunos jogam e vários outros jogos que são utilizados, eu posso colocar, inserir dentro de um conteúdo que eu esteja trabalhando. Se eu sou professor de inglês, se eu sou professor de física, se eu sou professor de história, por exemplo, independentemente da disciplina, se eu sou professor de comunicação, no caso de uma faculdade, por exemplo, eu posso usar esses recursos como elemento da minha disciplina, do meu curso, para que eu conquiste meu objetivo. Da mesma forma, o que eu não posso negligenciar, e isso é importante, nos documentos oficiais, eles têm trazido isso à baila, é que nós somos um país continental, onde nós temos várias pessoas que têm dificuldade de acesso à tecnologia.
Então, eu não posso cercear, a Constituição é bem clara, eu tenho que universalizar e democratizar o ensino, né? Apesar de ser dever do Estado e responsabilidade também da família, eu tenho que quem oferece tem que oferecer de maneira democrática e universal. Então eu posso contar também com alguns dispositivos offline. Então, por exemplo, jogos de tabuleiro, né, jogos de carta, brinquedos diversos, o próprio videogame, como o Lucas já colocou, né, os canais de TV via streaming ou TV aberta, por exemplo, né? Então eu posso utilizar esses recursos para aprimorar, né, toda essa questão do aprendizado. Lucas, quer passar o slide já para? Sim, mas então, assim, é o que eu queria continuar falando. Mais do que tudo, a gente, eu acho que durante um tempo, assim, durante o que a gente vem vivendo, muito tem se falado sobre tirar os alunos da zona de conforto, né? Então, tirá-lo da zona de conforto, trazê-lo para puxar, assim, o nível dos alunos. E eu acho que mais do que nunca a gente vai viver um processo ao contrário, né? De realmente restabelecer o conforto desse aluno, esse ambiente de aprendizado que possa trazer esse ensino-aprendizado de uma forma proveitosa para ele, sem deixar de lado o lado humano, que a gente vai falar um pouco. E que, olhando pela Base Nacional Comum Curricular, e quando a gente vê essas grandes habilidades, essas grandes competências, a gente consegue enxergar que, através delas, a gente consegue desenvolver os conteúdos, né? Então, quando a gente olha para esse gráfico, quando a gente olha para esse modelo, a gente consegue enxergar um modelo de desenvolvimento mesmo humano. Então, se as nossas aulas online puderem, até eu estava conversando com o Francisco hoje, se essas aulas puderem contemplar essas competências, né? Se a gente conseguir através das nossas aulas online, trazer mais elementos, assim, a gente vai ter uma grande chance, assim, de conseguir abarcar, inclusive, mais conteúdo durante as aulas e até uma forma diferente de trazê-los, né? Então, isso era um dos pontos, assim, que a gente queria tratar, aliado também com as competências socioemocionais, né? Que esses alunos, que a gente olhe para o lado humano, que a gente olhe para todos os pontos que eles estão sendo submetidos, né, através desse processo de adaptação, pelo esse processo, e que não vire uma perda de tempo, né, e que vire realmente uma forma de agregar, que a gente consiga trazer uma aula de uma forma diferente, mais legal e mais divertida. E que a gente vai falar um pouco mais para frente que como fazer isso, como algumas ideias, né, óbvio, de como a gente pode agregar. Só para fazer um complemento, eu queria pegar a partir de uma fala do Lucas, né, da questão da zona de conforto, e eu queria fazer uma analogia, né, assim. Primeiro, assim, como a gente falou sobre planejar a aula virtual, né, ou seja, eu já tinha uma aula, já tenho um conteúdo a ser trabalhado no presencial, agora eu estou trabalhando no ambiente virtual. Como é que eu faço para garantir a entrega da qualidade, né? Então, eu tenho que primeiro constatar, como a gente já falou, que o ambiente é o outro. Uma vez o ambiente, quais são os recursos que eu tenho disponíveis no ambiente meu e do aluno, né? Pensando que eu vou estimular essa agência do aluno, essa autogestão, esse autoconhecimento. E aí, um desafio que eu sempre coloco para os professores, e eu acho que isso tem funcionado muito bem, é o seguinte: quando você planeja a sua aula, você coloca a sua aula e coloca essa matriz, as duas matrizes aí, tanto essa quanto a anterior da BNCC, você coloca na sua frente e você vai verificando se aquela aula que você está planejando, com aquelas atividades, com aquelas ferramentas, contemplam aquelas competências. E o que você vai observar, na maioria das vezes, é que boa parte dessas competências elas já estão contempladas na sua aula. Então, o que você precisa é direcionar um pouco mais. Se você faz isso no primeiro, segundo, terceiro plano de aula, a partir do quarto ou quinto, isso entra já em um automático e você já consegue identificar rapidamente. O que eu chamo a atenção para esse novo ambiente, o pessoal esse desafio aí, é que essas questões socioemocionais também estão sendo trabalhadas. Então, quando a gente fala de aprendizado do aluno, não é só aprendizado, é questão do conteúdo. E aí eu volto a falar da zona de conforto, né? Quando o Lucas fala da zona de conforto,
eu sou vigotskiano e como vigotskiano eu tenho muito incômodo nessa questão de você tirar da zona de conforto. O que eu acho é que quando você interage com o aluno e você amplia a zona de desenvolvimento proximal dele, ou seja, está dando possibilidade daquele nível de desenvolvimento real, o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial aumentar, então você está trabalhando dentro da zona de desenvolvimento proximal, né? Ou seja, é que você não tira da zona de conforto, você amplia a zona de conforto dele, que é a forma como nós capacitamos professores, né? Então, eu não vou tirar o professor da zona de conforto, eu vou ampliar a zona de conforto dele para que ele consiga se movimentar ali dentro. Os alunos, a mesma coisa. Não preciso tirar ele da zona de conforto. Eu tenho que dar garantias que eu vou ampliar essa zona de conforto, né? E aí, Lucas, se você quiser passar o slide. Pode dar continuidade aí. Lucas, está no mudo. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, que foi uma escola japonesa, né, onde os alunos que tiveram as aulas canceladas, eles estavam com muita dificuldade de se adaptar ao modelo e à proposta que a escola ofereceu de desenvolvimento de ferramental mesmo, e eles acabaram indo para uma ferramenta que eles já dominavam, que eles já estavam acostumados, e um grupo de alunos criou, inclusive, um ambiente digital no Minecraft, né? Então, assim, onde eles conseguiam interagir através desses avatares e assim, para o período de transição, isso foi muito benéfico, porque um ponto principal, assim, da gente fazer essa transição é a criação de vínculo, né? Então, assim, como o Francisco estava falando, é, vai ser exigido muito, assim, essa forma do aluno, assim, de a gente conseguir criar um vínculo, né? Então, às vezes, muitas vezes é uma preocupação do professor de como que ele vai, de não ter todos os recursos que ele gostaria, de não ter o domínio de todas as ferramentas que ele gostaria, e é essencial que a gente consiga criar vínculos com os alunos, né? Então, que a gente consiga tornar isso o mais próximo possível, e eles conseguiram através disso. Quem tem as empresas que estão conseguindo sacar isso, elas têm ido muito para observar o ambiente do aluno, né? O que ele habita, o que ele está consumindo como como pessoa, assim, né? O que ele gosta de fazer, o que ele está assistindo, o que ele está jogando, e através dessas plataformas são propostas soluções. Inclusive tem um caso também de um cantor que estabeleceu todo o show dele, a live dele, em vez de fazer no Instagram, no YouTube ou em alguma outra plataforma, ele optou por fazer dentro do Fortnite, né, que é o joguinho lá que a molecada adora. Então, ele estabeleceu lá, ele fez uma parceria com o jogo e eles desenvolveram o show do artista, né, do Travis Scott, dentro do jogo que as crianças jogavam, né, que os jovens jogavam. E aí, assim, teve um recorde de audiência, e isso teve um grande adesão. E por que isso, né? Porque ele conseguiu criar um vínculo, né? Ele conseguiu, de uma certa forma, fazer com que o aluno se enxergasse naquilo que estava sendo proposto para ele. Então, eu acho que essas são um primeiro apanhado assim de coisas que a gente queria trazer para vocês, da importância, né, dessa criação do vínculo, dessa criação de conteúdos e constante evolução, assim, né, na criação dos conteúdos. E para isso a gente vai falar, então, começar a entrar um pouco mais na produção específica mesmo desses conteúdos. Então, existem é um cenário muito complexo, e existem muitas coisas que a gente pode conversar. E aí, se o Francisco quiser falar para a gente um pouquinho sobre o balanço, né, que deve existir na criação do conteúdo entre o síncrono e o assíncrono, né? Como que a gente pensa na hora de formular, na hora de planejar um esquema de aula, né? Então, para a gente manter, só para a gente garantir que está todo mundo trabalhando, então, assim, os ambientes assíncronos, gente, as plataformas, os ambientes assíncronos são aquelas plataformas, são aqueles dispositivos que, mesmo eu agindo,
que eu possa interagir de maneira síncrona, eu tenho condição de disponibilizar ela de uma maneira offline, não necessariamente que eu esteja simultaneamente atuando com o aluno, né? Então, algumas ferramentas elas podem ser trabalhadas de maneira síncrona ou assíncrona, né? Isso é importante deixar claro. Então, quando eu vou planejar uma aula, o importante é eu ter consciência de que eu posso usar as duas ferramentas a meu favor, né? E as duas ferramentas a meu favor eu preciso dar uma eu vou dar uma aula online, ok, vou dar uma aula em tempo real, né? Eu estou falando de uma plataforma síncrona. Nesse momento, nós estamos usando uma plataforma síncrona. Ok, ótimo. Agora, eu preciso necessariamente só me apoiar nisso? Não. Eu posso dar uma aula em tempo real de 20 minutos e posso utilizar outras ferramentas assíncronas para complementar a minha atividade, né? Eu vou pedir para o Lucas mudar o slide, que aí a gente já fala das atividades, depois a gente... Pode ser, Lucas? Então, pode passar. Próximo. Aí, ótimo. Então, por exemplo, né? Então, vamos dar alguns exemplos aqui, né? Então, o que eu tenho disponível? Eu tenho a video call, né? Que seria o que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, né? O webinars que eu posso organizar. Então, primeira coisa, o Lucas, nós estamos conversando hoje, o Lucas colocou um ponto que também é muito importante, é o seguinte: por que eu preciso ter sempre a palavra? Por que eu não posso, nesse momento, convidar um especialista que eu não preciso de deslocamento, ou seja, esse especialista, vou dar um exemplo agora que está na mão, Átila Lamarino, né? Então, de repente, eu estou dando uma aula de microbiologia, meus alunos, estou trabalhando com microbiologia com os alunos, e eu gostaria de convidar o Átila Lamarino para fazer uma fala de 15 minutos, uma fala de 20 minutos, apesar de que é difícil 20 minutos com o Átila, né? Mas 20 minutos aí, para que ele possa discorrer. Ele é um doutor na área, ele é um pesquisador na área, ele sabe o que faz, e você está agregando, né, esse conhecimento, você está ampliando a possibilidade dos alunos. Então, eu posso utilizar outras ferramentas. Eu não preciso necessariamente só eu ficar falando na aula, né? Eu posso dividir. Por exemplo, os 20 minutos, ok, divido os 20 minutos, e depois eu coloco outras ferramentas. Por exemplo, eu posso disponibilizar um conteúdo através de aulas gravadas. Eu tenho diversas ferramentas interativas, H5P e tantas outras ferramentas aí que permitem com que eu faça um vídeo interativo. Eu posso recorrer, por exemplo, às salas, eu faço divisão de grupos, né, no Zoom, ou então alguns outros comunicadores, eu faço divisão de sala, separo os alunos por grupos. Isso é uma coisa que o pessoal tem trabalhado pouco, né, ou seja, ambientes colaborativos, e uma das coisas mais ricas que existe no ambiente virtual é exatamente a colaboração, a cooperação e a colaboração. Então, uma das coisas que eu posso desenvolver é mapas mentais, depois a gente vai citar algumas ferramentas aí, mas eu posso trabalhar mapas mentais de maneira colaborativa, eu posso trabalhar criação de murais, né, como pedras e tantos outros aí de maneira colaborativa, eu posso dar atividades propostas de pesquisa que envolvam, por exemplo, filmes do Netflix, filmes de streaming, né, da Amazon Prime e assim por diante, e que os alunos em grupo, eles podem muito bem trabalhar com isso. Existe o Netflix Party, né, que é o Netflix, você marca a sessão e você disponibiliza, todos assistem um filme no mesmo tempo, independentemente de você ter conta do Netflix ou não. Então, eu posso marcar, posso colocar um vídeo, posso assistir e depois criar uma situação de grupo, de debate, assim por diante. Isso é garantir a qualidade da entrega. Tem o quiz, né, o Mentimeter e o Kahoot e tantos outros aí que tem aí disponíveis, o Forms, né, um formulário que você pode trabalhar também com os alunos. Então, por que eu tenho que necessariamente dar aula em tempo real o tempo todo? Ou simplesmente fazer gravação de videoaula, gravação de videoaula, gravação de videoaula? Não, eu posso dosar, isso é o mais importante para garantir a qualidade. Você não satura o aluno. 2, você garante que o aluno não fica o tempo todo ligado na tela. Isso emite radiação backlight, né? E esse tempo todo você tem que ter um período de descanso da visão, né? E 3, você permite a democratização, porque o aluno que não tem acesso por algum motivo, porque o pai está usando, porque a mãe está usando, porque o irmão está usando, porque a namorada, a esposa, enfim, alguém está usando, ele vai ter um outro horário para ter acesso àquele conhecimento. Lucas, quer complementar? Com certeza. Eu acho que esse balanço, né, entre o síncrono e o assíncrono, esse balanço entre a criação dos conteúdos, com certeza ele varia muito de situação para situação, de quanto a sua escola, de quanto esse seu aluno tem uma
a condição mesmo de a gente poder trabalhar com uma ferramenta, com a outra, o que é fornecido pela escola. Então, assim, a ideia que a gente teve era de trazer alguns formatos e algumas ideias do que dá para fazer com ferramentas gratuitas, ferramentas simples, e aí cada um conseguir ir se desenvolvendo à medida daquilo que se propõe a fazer. Mas acho que o primeiro ponto é que quando você se propõe a desenvolver em alguma dessas soluções, cada uma a gente tem que pensar que tem um sistema, um formato, né? Então, se a gente vai gravar uma aula, por exemplo, as milhões de aulas que o Átila, né, o biólogo, faz no YouTube, você vê que as aulas que ele dá, geralmente são aulas super curtas, né, microaulas, né, são pílulas de conhecimento, na verdade, com uma dinâmica de conversa, uma dinâmica de diálogo, muito, muito rápida, muito dinâmica, e isso ele consegue muito através do sistema de edição de vídeo, né? Então, quando a gente assiste um YouTuber, por exemplo, a gente vê que a forma como é editado o vídeo, ele é sempre cortado, assim, as pausas entre a fala. Então, é muito diferente se a gente vai criar esse conteúdo que a gente está passando para vocês. Se fosse uma videoaula, precisaria ser muito mais dinâmica, porque a chance de a gente perder a audiência é muito maior. Então, é muito importante isso. Quando a gente vai gravar uma aula, a gente tem que pensar em como a gente está gravando essa aula, para ela não ficar uma coisa muito monótona, né? Muito parada. E o tamanho dessas aulas, como o Francisco falou, a gente pensar não só em pensar em toda a carga de tempo tela que esse jovem, essa criança está sendo exposta. Quando a gente vai criar um vídeo, uma videoconferência, assim, nesse formato que a gente está fazendo, o que a gente consegue trazer de novidade? Então, através do Zoom, que é a plataforma que a gente está hoje, a gente consegue utilizar, por exemplo, como tem aqui no, no slide, os breakout rooms, né, que é uma ferramenta onde você consegue colocar os alunos para conversar entre eles. Então, aquele problema que a gente tem, às vezes, de o aluno não estar abrindo a câmera, o aluno não estar interagindo na aula. Às vezes a gente consegue resolver isso colocando eles para interagir entre eles, porque quando os alunos vão para as salas entre eles, eles têm a empatia de estarem na mesma situação, né? Então, muitas vezes a gente consegue uma adesão muito legal, assim, e um engajamento maior dos alunos. A gente consegue fazer quiz, a gente consegue aqui pelo próprio Zoom, tá? Os webinars, assim, que é o que o Francisco falou, é muito difícil você segurar um webinar sozinho, né? Então, hoje na internet, é muito difícil. Você vê as lives, geralmente elas são feitas em 2 pessoas no Instagram, que é o que permite, é o máximo que permite, mas quando a gente sai disso, vai para o YouTube, para outras plataformas, o Zoom, a gente geralmente vê várias pessoas conversando sobre o mesmo assunto, e num sistema mais de discussão. Então, a gente tem que entender como usar cada ferramenta com consciência, assim, para não ficar só uma coisa só, né? Só tudo do mesmo, e também não utilizar uma ferramenta, subutilizar, né? Simplesmente é, olhar essa ferramenta e usar para um outro princípio. E uma coisa que eu acho que assim tem um cenário muito grande ainda para a gente explorar, que são os ambientes colaborativos online, que a gente vai falar um pouco mais para frente, como o Francisco falou, no sistema de criar mind maps ou milhões de outras coisas que dá para fazer, que a gente vai falar um pouquinho, né? E além disso, existem outras plataformas e outras metodologias que a gente pode trabalhar também com os alunos. Então, além dos que a gente falou agora, o Spotify, né? Então, a criação de podcasts, de conteúdos, os desafios, né? Trazer o conteúdo que está sendo dado em aula, como esse exemplo aqui do Jornada Operação X, trazer esse conteúdo para o atual, trazer para o que está sendo desenvolvido agora.
Então, dentro desse formato, você consegue lançar desafios para os alunos. Isso é muito legal, porque gera um engajamento, gera uma entrega palpável, né? Quer falar um pouco sobre isso, Francisco? Não, é só complementar rapidamente, você já pode mudar depois, que os podcasts é mais uma das atividades que os alunos podem fazer de maneira colaborativa, né? Eles podem, o professor propõe um tema, eles fazem a pesquisa, fazem o trabalho e montam mais ou menos uma entrevista eles podem montar um debate, uma entrevista e podem disponibilizar isso nas ferramentas, né, que tem disponível. Isso é mais um trabalho, mais uma atividade para o aluno se desenvolver, né? E aí, lembrando, nós estamos falando de instituição de ensino superior e instituição de educação básica, né? Ou seja, todas as ferramentas são passíveis para os dois, né? Aqui, a gente só trouxe uns exemplos, a ideia não é aprofundar em uma delas, mas a gente trouxe alguns modelos, alguns exemplos aqui de ferramentas, de apps, que você pode utilizar, né? Todas elas têm a versão gratuita, né? A gente vai rapidamente fazer um comentário sobre algumas aí. Lucas, eu vou comentar sobre algumas, depois eu te passo para você comentar sobre outras, pode ser? Então, por exemplo, você tem disponibilidade de forma de mural, né? Então, por exemplo, você tem o Miro.com e o Padlet, você pode fazer mural, inclusive, né? Ou esse mural.com também, você pode trabalhar com mural, você pode trabalhar de maneira colaborativa. E aí, o Prezi, acho que não é o Prezi que está aqui, não, desculpa, é o Simple Minds, né? Olhei o Prezi que eu tinha pensado aqui. O Prezi todo mundo já conhece também, a maioria das pessoas já conhece. Então, você tem o Kahoot, o Mentimeter, que são quizzes, né, para você trabalhar, né? Você tem são quizzes, o Kahoot é mais engraçadinho, digamos assim, ele é mais descontraído. O Mentimeter, ele te dá uma gama maior de opção, né? Você trabalha com uma gama maior de opção, né? E o Jamboard, que também tem mais ou menos uma função do Padlet. O Jamboard, ele é uma ferramenta, é uma extensão do Chrome. Então, é uma extensão do Google Classroom, por exemplo. Então, você pode adicionar ele no browser, né? E a partir do momento que você adiciona no browser, você tem a possibilidade de compartilhar e fazer interação. O que eu acho bem interessante do Jamboard, professores de matemática, professores de geometria, é que você faz um círculo, ele corrige o círculo para você. Você pode fazer o círculo de qualquer forma, ele corrige o círculo. Você faz um quadrado de qualquer forma, ele corrige o quadrado. Você faz um triângulo, ele corrige o triângulo. Como as funções da lousa digital, né? Então, e antes de passar a palavra para o Lucas, eu já queria... Lucas fala, depois eu queria falar do Eflux. Deixar o Eflux por último. Pode falar. Beleza. Então, o que eu queria falar também é sobre principalmente o Miro.com, Miro, né? Eu acho que o grande benefício, assim, é a gente criar esses ambientes colaborativos. Um ambiente, só para a gente ter uma ideia também, a ideia não é entrar em cada um deles, mas um ambiente colaborativo é aquele que todos os alunos conseguem colaborativamente acessar e mexer num mesmo arquivo. É quase além de todos desses aplicativos que a gente disponibilizou, o próprio Google, né, as próprias ferramentas Google, se a gente abre um Word, a gente vê que vários alunos podem colaborar ao mesmo tempo. Então é mais ou menos o princípio, né? A gente criar um plano de fundo, né? Então, e por isso que essas plataformas são muito boas, porque a gente consegue criar um plano de fundo, né? De um projeto, por exemplo, a gente pode pôr um Canvas, e aí um Canvas de PBL, alguma coisa assim. E aí, quando você tem esse Canvas, os alunos conseguem colar os próprios post-its, né? Colar ou escrevendo, fazendo anotações. E você, como professor, vê toda a movimentação da tela. É uma coisa muito relevante, assim, e é muito legal a forma como os alunos interagem com isso, porque fica uma coisa que ele não fica recebendo, não é um ensino receptivo, né? Ele acaba ali junto com o professor, junto com os colegas de classe, ele consegue entregar consegue realizar as entregas. E mais do que isso também, na verdade, que assim, essas são só algumas plataformas, o mais importante que eu acho que a gente poderia dizer sobre elas é que quem melhor pode descobrir
como utilizar e como criar as dinâmicas é o próprio professor. Assim, mais do que nunca, a gente pode, através dessas dicas e através do que tem circulado assim nas nossas redes, e através dos cursos que a gente faz, a gente vai falar um pouco sobre um curso que a gente está desenvolvendo. Mais do que isso, a gente pegar, né, e estudar sobre cada uma delas, né? Então a gente vai disponibilizar esse material para vocês, para que vocês possam entrar em cada uma delas, né? Olhar, testar e ir desenvolvendo com calma, porque a gente, do mesma forma como foi muito abrupta, né, essa mudança, que do nada todas as aulas eram offline, do nada foi tudo para o online, a gente vai criar, a volta vai precisar ser muito com cuidado, né? Criativa, né? Então essa volta ela vai demandar uma forma muito mais calma e sutil. Então a gente ainda vai conviver com esse ambiente online. Então quanto mais a gente puder ter repertório de ferramentas, experiência nessas ferramentas, sabe? E testando, vendo o que se adapta, o que eu acho legal, o que eu posso colocar na minha aula. São muitas ideias, assim, né? Eu acho que a gente tem que olhar esse momento como um cenário de abundância, assim, das possibilidades infinitas que se abriram, assim, né? Para agora a gente conseguir dar uma aula com muitos recursos ao nosso favor, lógico, com muitos desafios também. Mas eu acho que assim, o pensamento criativo mais do que nunca vai ser um diferencial assim para as nossas aulas. E aí o Francisco quer falar um pouco sobre o Flux, né? Isso. Esse Flux aí, qual que é a ideia? Ele é um filtro de luminosidade, tá, gente? Então, ele é um filtro, você embarca ele, você coloca ele você instala ele na sua máquina, né? Tem para Linux, tem para Mac, tem para PC, né? Você instala ele na sua máquina e eu estou usando ele. O que é fantástico nele? Ele faz um ajuste. Você dá a localização onde você está, você coloca mais ou menos a sua agenda, que hora você acorda, que hora você começa a trabalhar, que hora você termina a trabalhar, e ele faz e você calibra a iluminação da sua tela, colocando aquele filtro de luz azul, né? Então, alguns dispositivos, a maioria dos dispositivos celulares hoje são obrigados a trazer um filtro de luz azul em função da radiação backlight, né? E isso, ou seja, nós não podemos esquecer que a cada 1 hora de utilização do computador, você tem que ficar pelo menos 5 minutos olhando para outra coisa que não tenha radiação backlight, né? Que não tenha incidência backlight. E esse Flux, o que ele faz? Ele automaticamente calibra, né? Ele vai calibrar a iluminação do computador, da tela do seu computador, e cansa menos. Tá? Eu tenho usado, já faz 1 semana que eu tenho usado, estou muito mais intenso, já fazia home office, agora estou muito mais intenso, e eu tenho reparado que a minha vista melhora com isso, né? Ou seja, você tem um equilíbrio melhor. Né? Ontem, por exemplo, eu fiquei até 1 hora da manhã trabalhando direto, trabalhando, e você não cansa, né? Você dá aquelas pausas de 10, 15 minutos, né? Mas você cansa menos, né? Então, tem outros, né? Eu sugeri o Flux, que eu acho que é um dos melhores que tem no mercado e é gratuito, né? Então, assim, a ideia era trazer esse apanhado, assim, esse primeiro momento, assim, de a gente conversar um pouco sobre como engajar, né, os alunos, como criar esses conteúdos online. A gente ainda tem mais 3 datas aqui que a gente se predispôs a sentar de novo com vocês, a conversar, a falar sobre esses assuntos. No dia 14 aqui, deixa eu só baixar então, dia 14 a gente tem a gente vai conversar sobre o professor, como fica, né, como é que fica a jornada do professor, como se tornou Garantir a qualidade, manter a qualidade de vida do professor, né? Os professores estão trabalhando muito mais, né? Então a nossa preocupação é dar algumas dicas aí de como é que a gente tem observado os professores dosarem aí, né? Para não abalar relacionamento, para não querer se descabelar e coisas sugêneres, né? No dia 21 também a gente vai falar sobre educação infantil, que é um tema que a maioria do que a gente falou aqui é muito bem utilizado no ensino fundamental 2, ensino médio,
E aí, quando a gente vai para o ensino fundamental 1, quando a gente fala de ensino infantil, a gente percebe que toda e qualquer forma de trabalhar o EAD, a gente precisa ter um cuidado redobrado. A gente vai falar um pouco sobre isso, quais são os caminhos que a gente pode seguir, o que a gente acredita como caminho, né? E no dia 28/5 a gente vai falar sobre resultados, como medir esses resultados, como criar métricas e, e avaliações, assim, processos avaliativos com os alunos. Agora eu acho que quem tiver pergunta, vocês podem mandar aqui no chat, e eu vou encerrando aqui. O Francisco vai falar um pouco sobre os cursos e sobre o que ele tem criado de legal, os projetos paralelos. E eu vou aqui acompanhando o chat de vocês para trazer algumas perguntas. Então, gente, nós estamos desenvolvendo um projeto que, na verdade, assim, o Lucas ele tem uma expertise muito grande na área de audiovisual, na área de desenvolvimento, na área dessa parte de tecnologia, né? E o meu know-how é sempre na área de pesquisa, né? Na área de pesquisa e educação, na área de gestão. Eu assessoro as escolas em 3 frentes, né? As instituições de ensino. Gestão educacional, para manter a qualidade e rever, fazer toda a parte de reestruturação curricular e, consequentemente, a parte de capacitação de professores e melhoria na qualidade, e também a parte de tecnologia educacional. Então, como eu já atuo nessas 3 frentes já faz algum tempo, né, 30 anos aí que eu estou envolvido em educação, passei por outras empresas, que nós fizemos? Nós desenvolvemos um curso, né, porque é um mini curso de basicamente 12 horas, né? E aí agora, conversando com o Lucas, a gente está juntando esforços, nós estamos transformando esse curso em 24 horas, sendo que 12 horas é com a gente online, né? Ou seja, 2 horas por dia, trabalhando aqui, discutindo quais as ferramentas, quais as possibilidades, como é que eu posso aprimorar, tendo em vista a legislação vigente, tendo em vista o que eu tenho que entregar, tendo em vista quais são os objetivos que eu tenho que entregar e as atividades mão na massa que a gente sempre passa, né? Então, existem já os 2 cursos. O que nós estamos fazendo agora é tratar de juntar os 2 esforços e ver até onde um começa, o outro termina, para poder entregar para vocês, né? Quem tiver interesse depois, são melhores práticas online, né? A gente vai trabalhar com vocês esse tema, a gente já aplicou o curso e a gente compartilha com quem desejar, tá? Independentemente disso, eu e o Lucas nos colocamos à disposição aí, gente, para quaisquer dúvidas, para quaisquer esclarecimentos que vocês queiram, bater papo e assim por diante. E eu já quero aproveitar aqui, antes de passar a devolver a palavra para o Lucas, para agradecer a presença de todo mundo e esperar vocês na semana que vem, no dia 14, para a gente falar sobre, e aí, o professor, como é que fica nessa história toda, né? Lucas, obrigado também aí, Encerrar, Lucas. então, só respondendo a pergunta aqui. No dia 21/5 a gente vai falar, o tema é educação infantil, né? Então a gente vai, dentro desse mesmo formato, a gente vai trazer uma série de questões, assim, e tentar, dentro desses 45 minutos, explanar um pouco desse cenário tão complexo que é também, que é só uma faixa, né, da educação, mas que é tão complexo e desdobrar dentro das infinitas possibilidades do que a gente pode fazer na educação infantil. Queria agradecer também a todos, né, pela presença e por acompanhar. Vocês vão receber todos os próximos horários, onde se inscrever, como todas as informações por e-mail. Se você se registrou nesse, inclusive vocês vão receber junto com as próximas datas e condições de inscrição. Eu vou mandar para vocês essa apresentação, né? Então, para poder ficar, para poder estudar, que eu acho que 45 minutos é muito rápido, né? A gente estava até conversando. O Francisco me ligou para falar um pouco hoje para conversar um pouco sobre a apresentação, e a gente ficou 40 minutos e passou muito rápido. Então, eu falei assim, pô, você vê, já foi o trabalho. Então, é assim, eu queria agradecer a todos, assim, pela presença vocês vão receber por e-mail todas essas informações. Tá bom? Kátia, a gente provavelmente vai ser o mesmo horário, tá? Parece que a Kátia perguntou aí sobre o horário. A gente está tentando manter o mesmo horário para que as pessoas possam se organizar na agenda, tá? Fica tranquilo. Só se tiver algum imprevisto muito grande em relação a isso. Não, então, a ideia é fazer todos esses encontros às 6 horas da tarde, nas próximas 3 quinta-feiras.
Tá bom, galera? Muito obrigado a todos. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Lucas. Valeu, parceiro. Abraço. Um abraço. Pô, legal. Lucas, está compartilhando a tela ainda. Lucas, você está ouvindo? Tô sim. Para de compartilhar a tela aí, cara. Desliga a É. tela aí. Tá, já tô. Vou parar de gravar aqui também, só um segundo. Sabe.